Referências ou referências bibliográficas? Essa é a dúvida da vez. Estou aqui de volta com você, professora Luciana Araújo, para tirar mais essa dúvida. É muito comum, ao terminar o trabalho de conclusão de curso, uma monografia, uma dissertação, uma tese, um projeto, seja que tipo de trabalho for, e o aluno se questionar, porque já viu de mais de uma forma esse termo no fim dos trabalhos quando se refere às obras utilizadas. Às vezes ele encontra o termo referências, às vezes ele encontra o termo referências bibliográficas, Então vejamos, primeira coisa, pensando em ABNT, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, nas suas NBRs, ela define para nós o que é uma referência. Então, referência é um conjunto de elementos que por si só descreve uma obra. Então, se eu pego um livro, existem alguns elementos que são essenciais na elaboração da referência desse livro. Então, no final do meu trabalho, vai ter que ter o autor, o título, em certos casos a edição, o local, a editora, a data, além de elementos complementares, se for o caso. Então, esse conjunto de elementos, ele caracteriza aquele livro, aquela obra, Se fosse um artigo, esses elementos iam mudar, ia ter, além do autor, do título, ia ter o nome da revista, volume, número, página, mês, ano, link, data de acesso, o DOI, se tiver também lá no lugar certinho. Mas isso, nós não estamos aqui para falar da formatação da referência. Mas esses elementos que eu citei caracterizaria um determinado artigo. Então, a referência é esse conjunto de elementos que descreve a obra. Mas a obra, ela tem que ter sido citada no meu texto. Por isso que chama referências, porque eu me referi àquele autor, àqueles autores no meu texto. Então, eles têm que vir no final, para nós, aí na lista de referências. Então, só fica no final aquilo que eu me referi no texto. Se eu tenho um livro, uma tese, uma dissertação que eu só li, mas eu não citei no texto, eu não coloco na lista de referências, porque eu não me referi no texto, eu só li, serviu de embasamento, serviu para iluminar o meu pensamento, a redação do meu trabalho, mas eu não citei no meu trabalho, tá? Então eu não coloco. Até algum tempo atrás, e algumas instituições ainda utilizam, dependendo do tipo de trabalho, do tamanho do trabalho, às vezes citam uma seção chamada obras consultadas, que vem depois das referências. Então, referência é o que eu citei no texto. Mas como eu li outras obras, eu coloquei um novo título de obras consultadas e citei as obras que eu apenas li, mas não citei. Não é toda instituição que coloca e aceita isso, e depende do tipo de trabalho. Quando é um trabalho mais extenso, às vezes é aceito. Então, você precisa verificar na sua instituição qual é a normatização em relação a isso, tá? Agora, vamos à dúvida. E o termo bibliográficas pode ser usado na lista de referências ou não? A resposta certa, conforme a BNT, há cerca de uma década, é não, tá? A palavra bibliográficas remete a livros, e a nossa pesquisa hoje, ela não é só em livros, ela não é só bibliográfica, ela é feita na web, nós utilizamos artigos, monografias, dissertações, teses, manuais, dependendo do tipo de trabalho que a gente vai fazer, é lógico, dependendo do que é permitido na instituição, ou que o seu orientador pede, porque às vezes o orientador fala, eu quero que você utilize apenas artigos, então você vai obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? Então, você precisa verificar se pode usar essas obras variadas ou não, certo? Agora, o termo certo é só referências. A palavra bibliográfica já saiu há muito tempo, como eu disse. Mas, se na sua instituição, no manual da instituição, ou se a instituição tem um template, um modelo em Word e está pedindo a palavra bibliográficas, coloque, porque quem vai estar sendo avaliado é você. Agora, se você tiver uma oportunidade de discutir essa norma, de comentar sobre esse título com alguém, você já pode dizer, que o termo certo já há muito tempo é usar apenas referências e não a palavra bibliográficas.
Fique conosco no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal da CAC, Consultoria Acadêmico-Científica, e receba as minhas dicas, professora Luciana Araújo. E caso você precise dos nossos serviços, nós estamos à disposição para atendê-lo, né, através dos nossos encontros presenciais, virtuais, auxiliando você na realização do seu trabalho de curso. Deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos e dicas. Até mais!